Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno e estou gravando mais um vídeo aqui para o canal. Um canal voltado mais para o público católico, porque trata-se de um canal de apologética. Não que não sejam bem-vindos as pessoas de outra religião, sejam muito bem-vindos, tá? E de já convido todos vocês a voltarem para a verdadeira igreja, para a igreja una, santa, católica, apostólica, romana, certo? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, tá? Só estou gravando este vídeo, um contexto bem interessante, tá? Hoje eu estava, entre aspas, debatendo com uma pessoa e nós chegamos a alguns questionamentos, tá? Sobre religião, sobre sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, sobre o ensinamento da igreja, na qual, infelizmente, são deturpados demais sobre a história da igreja, sobre os ensinamentos da igreja, sobre a religião propriamente dita, né? Então, isso eu vivo na prática, nas faculdades, ou na faculdade eu vivo na prática isso, tá? Não sou acadêmico e também sou professor, tá? Então eu sei bem o que eu estou falando. Claro que eu vou fazer pequenas abordagens só para vocês terem uma noção do que de fato eu estou falando, e se você se interessar bem, né, busque se aprofundar no assunto, certo? Então, simbora, vamos lá para o que perdão, que eu estou falando, tá bom? Bom, para começo de conversa, com a do a, aliás, sempre, né, eu fui bem, nós somos bastante atacados, nós católicos, pela nossa fé propriamente dita, e por aí vai, tá? Então, mas tem mais ou menos 10 anos que eu decidi estudar mais sobre a fé católica, sobre a igreja católica. Afinal de contas, a igreja católica é a prostituta do Apocalipse? Afinal de contas, a igreja aprisiona as pessoas? Afinal de contas, a religião é para aprisionar as pessoas? Afinal de contas, a Igreja Católica era quem busca dominar, era não é quem busca dominar o mundo? E na Idade Média, principalmente esse contexto foi muito abordado, né? Foi muito deturpado pelos iluministas, que obviamente odiava a Igreja Católica. Tem Voltaire, tem Descartes, Immanuel Kant, tem David Hume, tem Rousseau. Bom, então eu não vou dizer falo com tanta propriedade, mas eu sei exatamente do que eu estou falando, tá? Vocês podem pesquisar nos contextos históricos deles, né? Mas voltando para o assunto, né? Fazendo uma defesa da igreja, então nós vamos abordar alguns aspectos, tá? Sobre a igreja, né? Que a igreja é manipuladora, certo? A igreja é doutrinária e manipuladora, tá? E isso para muitos isso é errado, mas entendamos algumas coisas. Bora lá. Para a gente entender algumas coisinhas. Dentro do seu lar, da sua casa. Pense bem, dentro da sua casa, você precisa corrigir, você que tem filhos, tá? Você precisa corrigir seus filhos ou não? Isso é uma imposição ou isso é algo que vai beneficiar o seu filho? Você corrigindo-o, porque
quando eu faço uma correção para as minhas filhas, eu faço isso não como uma forma de imposição, uma forma de poder. Eu faço isso como uma forma de corrigi-las. Corrigi-las porque são duas garotas, como uma forma de corrigi-las para que elas não voltem a errar mais, certo? Isso é o papel do pai, isso é o papel da mãe. E se a Santa Mãe Igreja, ela faz uma espécie de correção para os seus filhos, é imposição ou uma espécie de correção, porque a igreja é aquele local onde nós buscamos um refúgio para a nossa alma, para a nossa salvação, certo? Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise, o que nós entendemos sobre a doutrina da igreja, sobre a religião? É um aprisionamento ou uma forma de libertação, uma forma de dar liberdade à pessoa? Porque se a igreja nos ensina a viver as virtudes, se a igreja nos ensina a viver a temperança, a justiça, a prudência, se a igreja nos ensina a viver o amor, a pregar o amor, a viver o bem, a viver a misericórdia, é uma forma de aprisionamento doutrinário ou uma forma de liberdade? Porque a partir do momento que eu vivo a temperança, porque a temperança é simples de a gente entender, a temperança, se eu como de uma forma exagerada, certamente eu vou passar mal. Se eu como abaixo do que meu corpo necessita, eu vou passar mal. Então eu tenho que usar essa temperança dentro da alimentação. E assim é na vida num todo. Eu tenho que ver de uma forma temperante num todo. Isso é uma forma de aprisionamento ou de liberdade? Ou de bem? Se eu pratico a justiça, porque isso a igreja nos ensina, é uma forma de viver aquilo ali de justo, e o justo é uma forma de aprisionamento ou de liberdade? Se eu sou prudente, que prudência é você viver, fazer a coisa certa na hora certa, é uma forma de aprisionamento ou de liberdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se isso for uma forma de aprisionamento, tem alguma coisa errada. Porque se você vai se tornar um cidadão virtuoso, você vai se tornar um cidadão melhor. Como isso é um aprisionamento? Não, mas é porque Deus nos deu livre-arbítrio. Lógico, lógico, nós somos livres. Mas a liberdade, em muitos aspectos, deixa de ser liberdade e torna-se um aprisionamento. Por exemplo, o contrário da virtude é o vício. Se eu vivo baseado no vício, então eu não sou livre, eu sou escravo do vício. Eu não sou mais livre. Entende onde eu estou querendo chegar? Certo? Então eu trouxe aqui alguns para a gente entender. Eu trouxe aqui alguns livros que eu tenho. Inclusive, um eu já li, vou relê-lo. Outro estou praticamente pela metade, outro ainda vou ler. Mas, como relatei no início do vídeo, já tem já está ultrapassando 10 anos que eu faço estudos
sobre a igreja, sobre a fé católica, porque eu quase que deixei de ser católico, que é um erro gravíssimo, tá? Porque quem deixa de ser católico é porque não conhece a verdadeira fé, não conhece a história da igreja, não conhece os ensinamentos da igreja, não conhece a história dos santos, a vivência dos santos, não conhece os milagres eucarísticos, entende? Não entende as palavras do Cristo, quem deixa de ser católico, porque quando Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Entende? Então quando a gente não entende essas palavras, fica muito propício, fica fácil da gente seguir um caminho qualquer. Outro detalhe, quando a gente não entende as palavras do Cristo, quando ele diz claramente: a minha carne é verdadeira comida. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 6. Meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Procurai o alimento que dá a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Cristo fala essas palavras, ou para a gente entender algo, a gente pode colocar, né? Pode analisar o seguinte: acho o Cristo, se ele diz que é o Cristo e ele fala essas palavras, então ele é louco e ele não sabe o que ele está falando. Mas quando nós vamos observar todo o ensinamento, não trata-se de um louco, não trata-se de palavras vãs e nem de um louco, trata-se de um sábio, ou melhor, mais que um sábio, a própria encarnação do Deus vivo e verdadeiro. Vocês estão entendendo a realidade do que é a palavra de Deus, do que é o ensinamento do Cristo, que é perpetuado, que é vivido no ensinamento da sua igreja? Quando ele vai dizer: sede uma só fé, é um só espírito, um só corpo. Embora o corpo tenha vários membros, mas a igreja é uma só. Sede uma só igreja. Porque é uma só fé. Porque um só é o Cristo. Então, se nós pararmos para analisar esses pequenos detalhes, à luz da fé, à luz da razão e à luz da fé, como aborda bem Santo Tomás de Aquino, sobre razão e fé, que uma está junto da outra, eles não estão separados. Como o erro gravíssimo de Martim Lutero, que o justo vive pela fé. Erro gravíssimo, na qual não vou entrar em detalhes com Martim Lutero, que requer um outro vídeo. A gente pode abordar sobre isso, sobre a vida de Martim Lutero, tá? Quando nos seus escritos, quando ele foi detalhar os livros da Bíblia, ele mesmo tirou a carta de São Tiago, ele chamou carta de palha. Ele tirou da Bíblia, dos livros da Bíblia, ele retirou da Bíblia deles, não sei se é falado historicamente, mas isso é real, é fato. Ele quis tirar também o livro do Apocalipse, porque achava um livro muito abstrato, algo absurdo, mas acabou voltando atrás e colocando o livro do Apocalipse, e acabou colocando também o livro as cartas de São Tiago, porque Martim Lutero vai falar: o justo vive pela fé. Porém, São Tiago vai falar, digamos que vai rebater Lutero, embora não é exatamente isso, mas pelas palavras de Lutero, São Tiago vai rebater. Mostre-me tua fé e eu mostro as obras, as minhas obras.
porque a fé sem obras é morta. É por isso que a igreja vive, a igreja perdura, a igreja não será vencida, por mais que tentem destruí-la por fora e por dentro, como está acontecendo agora, tá? Estão tentando destruir a igreja. Tem uma teologia da libertação viva dentro da igreja que nós precisamos combater. Nós precisamos combater. Certo? Então, eu só enfatizei essas coisas porque achei realmente muito importante, tá? Mas eu trouxe aqui alguns livros, tá? Na qual eu falei para vocês que um eu já li, o segundo eu estou quase que pela metade, o terceiro ainda vou lê-lo. Mas eu conheço o contexto histórico dos livros que eu já li pela metade. Do outro livro conheço o contexto histórico, vou ler mais para um aprofundamento, tá? O livro que eu já li é esse daqui, do Edward Feser, A Última Superstição, uma refutação do ateísmo. Nesse livro aqui, ele vai abordar os erros filosóficos contra a existência de Deus, erros filosóficos grotescos, basilares, certo? Porque Thomas Hobbes, David Hume, vai lá Rousseau, Kant, Voltaire, tem mais John Locke, tá? Tem essa galera, os iluministas, que são tidos como os iluminados da Revolução Francesa, que de iluminado não tem nada, porque é absurdo o que eles fizeram, como que uma ideologia iluminista, ou os iluminados, vão eliminar milhares de pessoas, tá? Principalmente eles eram inimigos da igreja. Porém, a gente deve observar alguma coisa, inimigo da igreja, ou a igreja era extremamente ruim, ou então essa ideia, essa ideologia iluminista tinha alguma coisa errada também, tá? Que o erro não era na igreja, o erro era na ideologia iluminista, certo? Pela busca do poder que eles queriam. Então esse livro do Edward Feser, que é um cientista, tá? Aborda com excelência os erros gravíssimos desses autores que negam a existência de Deus. Sobre a lei natural, vai relatar alguns erros básicos também. Tem esse daqui também, né, do professor Felipe Aquino, que é da Idade Média. Embora o mais indicado a você estudar sobre a história da igreja do Daniel Hobbes, são 10 volumes, inclusive eu vou adquiri-lo em breve, né? Se alguém até quiser ajudar e fazer um pix aí, porque ele está em torno de R$ 1.700, os 10 volumes, fica aí a dica que eu realmente vou adquirir, eu não sei quando, minhas condições estão bem precárias, certo? Mas são brincadeiras à parte. Tem também esse daqui, sobre a história da igreja moderna e contemporânea, que nesse livro aqui vai abordar justamente, né, as questões iluministas. Por exemplo, eu abri aqui, ó, vai falar sobre Jean-Jacques, tá? Justamente, vai fazer uma abordagem sobre Rousseau, sobre essa galera que são os tidos como iluministas, mas que realmente eles não brigavam contra a igreja. Então eles fizeram todo tipo, criaram caricaturas contra a igreja. O que eles falaram é basicamente o seguinte: da Revolução Francesa para trás não houve civilização. Então a civilização nós vamos construir daqui para frente, do nada daqui para frente, que são justamente esses contratualistas, que são Rousseau, John Locke, David Hume e Thomas Hobbes, são os contratualistas, que vão abordar essas questões, negando a existência da igreja, negando a existência dos universais,
outro erro gravíssimo, na qual Martinho Lutero viveu isso daí, negando os universais, pôs em xeque os sacramentos da igreja. Martinho Lutero pôs em xeque o sacramento da igreja. Eu não vou entrar ainda em muitos detalhes com Martinho Lutero, porque Martinho Lutero requer um vídeo especificamente sobre ele, tá? Porque o que a gente vê aí sabe, muito superficial do que foi Martinho Lutero, certo? Então esse vídeo aqui ficou um pouco longo, um pouco, eu digo até um pouco descontextualizado, mas para fazer essa abordagem geral com vocês, tá? E cada abordagem que eu fiz aqui pode ser tema específico para cada vídeo. Por exemplo, pode ser um tema para esse vídeo, para esse livro aqui, do Eduardo Feiser. Posso gravar um vídeo específico. Vocês podem colocar nos comentários aí, podem divulgar, tá, o vídeo, e eu posso fazer um vídeo específico sobre Eduardo Feiser, sobre este livro. Também sobre o livro do professor Aquino, Felipe Aquino. Embora o melhor conteúdo histórico diga-se de passagem, do Daniel Hobbes, mas também tem Thomas Woods, tem Regine Pernod, que são especialistas. Thomas Woods e Daniel Hobbes são historiadores da civilização, tá? Regine Pernod é mais específica para a Idade Média, certo? Então são profissionais com excelência no assunto, tá bom? Tá joia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Onde esse vídeo chegar, o alcance que esse vídeo chegar, vocês podem mandar aí nos comentários, para que eu possa estar gravando vídeos mais específicos sobre a nossa igreja, ou um pouco sobre a filosofia, que embora esteja um atrelado ao outro. Não tem filosofia não tem digamos, a teologia sem a filosofia, porque a teologia vai estar ligada na filosofia, a igreja, a história da igreja, a história da humanidade não dá para se separar também, pela grandiosidade do que não é do que foi a igreja, do que é a Igreja Católica, tá bom? Então, aquilo que a gente ouve falar mal da igreja são caricaturas criadas pelos iluministas, tá certo? A igreja é a besta do Apocalipse. Bobagem, isso é balela, já foi provado. Tanto que tem muitas pessoas que não seguem mais luteranismo, calvinismo, não seguem mais essas doutrinas insanas, né, anticatólicas, porque muitas religiões, denominações, melhor dizer, foram criadas por erros teológicos, tá bom? Até a próxima.